Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículos de 7 a 11. Eu hoje estou aqui tomando uma decisão de falar sobre João Batista, que a gente começou a falar quarta-feira, e a gente vai dar um resumão do que a gente até falou quarta-feira, com certeza. Mas falar sobre esse profeta é falar sobre um grande homem de Deus que é realmente um exemplo de vida para a gente, que é um exemplo de cristão, que é um exemplo de alguém que deve ser seguido. Acho que hoje à noite eu quero chamar a sua atenção que a igreja tem um ministério profético. Esse homem, João Batista, é um profeta. E as características do ministério dele deveriam ser assumidas pela igreja. A igreja como um todo, a igreja no geral. Então, de alguma forma eu olho para ele, ele não é só um exemplo enquanto pessoa, para uma pessoa chamada Jairo, ou para você, mas ele é um exemplo para aquilo que deveríamos ser como igreja, e que infelizmente tem sido esquecido. Então eu queria que você atentasse bastante para algumas coisas que a gente vai falar aqui, e que você percebesse que essa pregação talvez cause muito mais inquietação do que conforto para a nossa alma. Eu acho que essa é a intenção mesmo, a intenção da gente refletir um pouco mais sobre o ser igreja, sobre ser boca de Deus nessa terra, sobre continuar o ministério que Jesus deixou para a gente continuar. Ele disse que ele veio para desfazer as obras do diabo, e assim como o Pai tinha enviado ele está enviando a igreja. Ele enviava a igreja para a igreja continuar essa obra, e a gente tem falhado em algum momento nisso. Então eu queria chamar a sua atenção, mas primeiro vamos ler Mateus capítulo 11, de 7 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu voltar para Mateus, que eu estava em Lucas. Mateus 11, aqui, chegou. Mateus 11, de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então, e partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí, eu envio adiante da minha face, da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está citando Isaías 40, versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Só isso. Claro que essa última afirmativa, o menor no reino dos céus é maior do que ele, não é minha intenção falar sobre ela, porque João é o último profeta de uma sequência do Velho Testamento. João é o último profeta nos moldes do Velho Testamento, e Jesus está afirmando que aquele que crê, menor que seja, no reino de Deus é maior do que ele. Claro, mas eu não vou pegar essa fala. Eu queria que você nessa noite refletisse comigo sobre alguns. Eu queria primeiro fazer uns breves comentários sobre a vida de João Batista. Isaías profetiza que Deus enviaria alguém que viria num determinado momento, na plenitude dos tempos, e que este prepararia o caminho do filho dele, do Messias, aquele que Deus enviara. João Batista é alguém que, como poucos, é profetizado pelos velhos profetas, por aqueles grandes homens de Deus,
João Batista tem uma concepção interessante. Assim como aparece a Maria, o Gabriel vai na casa de Isabel e diz assim: olha, para o marido dela, você vai ter um filho. E aí ele meio que titubeante, meio que duvidoso, né? Ele fica meio assim, e o anjo: olha, então tá bom, ele vai nascer, e até o dia dele nascer, o nome dele tem que ser João, e você vai ficar mudo. A Bíblia diz que assim acontece. Deus faz Isabel ter um filho, faz Isabel ficar grávida, mesmo provavelmente não podendo mais. O marido dela fica mudo. João Batista, quando nasce, a mulher dele diz que o nome dele seria João. E alguns dizem: não, mas não pode ser João, na sua família não tem nenhum João, porque era um costume muito naquela época, né? Principalmente das famílias dos sacerdotes, de uma linhagem profética, seguir o nome dos seus antepassados. E aí, de repente, o pai de João Batista pega um pedaço de madeira e escreve que o nome dele deveria ser João, e na mesma hora a Bíblia diz que esse homem passa a falar. João Batista nasce e a Bíblia diz que ele cresce em sabedoria, ele cresce em graça, ele cresce em conhecimento. É um grande homem de Deus. E de repente a Bíblia dá um salto e aparece João Batista pregando no deserto e dizendo: olha, está vindo o reino de Deus, está vindo aquele que Deus havia de prometer. Na sua humildade ele dizia: eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, desamarrar o sapato dos pés dele. Ele começa a pregar uma mensagem contrária aos líderes religiosos corrompidos da sua época, a ponto de ser tão ousado e dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira vindoura? Vocês acham que vocês vão fugir do que Deus tem para vocês? Não. João Batista, enquanto batizava, eles chegavam ali, João Batista pregava isso. Até que um dia João Batista está batizando pessoas do Rio Jordão. A Bíblia diz que de repente Jesus apareceu e vem andando, e ele grita e ele brada e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele estivesse dizendo: aí chegou a hora, eu anunciei e vem ele aí. Era um primo de Jesus, o João Batista. Eles se conheciam provavelmente na infância, tiveram vários encontros. Um fato que chama a atenção ainda antes do nascimento de João Batista é que quando Maria, ela vai na casa de Isabel está provavelmente com 6 meses de gravidez, e Maria concebe. Quando Maria vai à casa de Isabel, para você ver como é que João Batista foi preparado para esse ministério. A Bíblia diz que quando Maria chega, Isabel ainda não sabia de tudo o que tinha acontecido, mas quando Maria chega, o menino pula dentro do ventre de Isabel, e a Bíblia diz que Isabel é cheia do Espírito Santo na hora. Mistério interessante, né? Ela tem uma real presença do Espírito Santo na vida dela, e ela probrada como que uma profeta, e diz: o que a mãe do meu Salvador veio me visitar? João Batista desde o ventre é preparado, e agora ele está diante de Jesus. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus desce as águas e diz: olha, me batize, João. João fala: não posso te batizar, eu que careço ser batizado por ti. Jesus fala: mas convém cumprir toda a Escritura, eu preciso ser batizado por ti. E aí João admite e batiza Jesus naquela hora, mergulha Jesus, e ele passa a ser conhecido, já era conhecido como o Batista, porque a palavra Batista vem de mergulhar. Ele era um mergulhador. Ontem a gente até viu aquele documentário falando sobre o batismo que era realizado pelos discípulos de Jesus e por João, que era o mergulhar, o imergir no rio, como símbolo de uma morte para uma vida de pecado. João pregava o batismo do arrependimento. E aí, logo depois, João some de cena, Jesus entra em cena, começa o seu ministério, chama os seus discípulos, começa a fazer milagres. E João vai aparecer de novo quando ele está preso. Ele é preso porque ele acusara o rei
de se casar indevidamente com uma mulher e estar em pecado. Ele é preso, está lá preso. E só para encurtar a história, João manda os seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era realmente aquele que havia de vir, ou se eles deveriam, ou se ele deveria esperar outro. Essa passagem tem pelo menos algumas 6 interpretações. Provavelmente João estivesse apontando para os seus discípulos que eles deveriam seguir a Jesus, ou João poderia estar em dúvida num momento de muita dor. Alguns estudiosos dizem que ele poderia também não estar em dúvida acerca da pessoa de Jesus, mas ele estava em dúvida se a forma do ministério externo, do ministério público de Jesus era aquele mesmo, se ele seria um grande rei poderoso e que guerrearia por Israel, ou se o ministério dele tinha uma outra conotação. Enfim, tem várias interpretações. E aí nós estamos diante do texto que a gente leu agora. Jesus então manda eles voltarem e diz assim: olha, diz a João o que vocês estão vendo e ouvindo, né? Tem gente sendo curada, os pobres ouvem o reino de Deus, pessoas estão sendo libertas, etc, etc, etc. Os discípulos voltam e aí Jesus faz essa declaração dizendo: que foste ver no deserto um caniço agitado pelo vento, um bambuzinho agitado pelo vento? Que foste ver? Vocês foram buscar um homem de vestidos finos? Não, vocês não foram nem ver um caniço, nem buscar um homem de vestido fino. Vocês foram ver um profeta. Mas eu digo a vocês, é mais que um profeta. Ele é aquele que Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E aí Jesus faz uma declaração que deixa a gente com a boca aberta. Eu digo a vocês que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João. Ninguém. Moisés não é maior do que João. Isso era quase que uma afronta ao judaísmo, porque Jesus afirma que João é maior que Moisés. Jesus sabia o que estava falando, né? Mas era corajoso. E aí a Bíblia diz que de repente parece que João some da cena de novo e aparece a cena da morte de João, quando o rei está lá, uma menina começa a dançar para ele, e ele, de olho grande na menina, igual ficam os varões aí, pela graça de Jesus, misericórdia, né? Olha a mulher, parece que fica doido, e aí a menina dançando, ela se sentia acusada, se sentia ameaçada por João, enfim. E aí o rei fala assim: olha, o que você quer? Você pediu, eu te dou. E a mulher fala assim: eu quero a cabeça do João, numa bandeja de prata. Porque esse cara ficou acusando a gente de pecado. Esse cara ficou falando contra você, falou contra a nossa família. E a Bíblia diz que vão lá e arrancam a cabeça de João, trazem a cabeça do João numa bandeja de prata, no meio da festa, e dá para aquela menina. Eu não sei se ela era sem vergonha ou se o rei era mais sem vergonha que ela. Se ela era sem vergonha, ou se aquele homem era mais sem vergonha que ela, eu não sei. E aí acaba a história de João Batista. Na Bíblia Thompson tem algumas características desse João. João é descrito, que nós falamos quarta-feira, como abnegado, um cara extremamente abnegado. Ele, ao invés de estar na grande cidade com roupas finas, ao invés de estar diante dos poderosos ou junto com os poderosos, ele está com pele de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre, bebendo mel silvestre. É um cara simples, se está no deserto. João é um cara extremamente valente. João não é só valente no sentido da pregação, mas é um cara disposto a enfrentar tudo. Ele é um pregador poderoso. Ele prega contra os poderosos, ele prega contra os religiosos que negociaram, entre aspas, a igreja, a religião. Ele é um cara humilde, já falamos. Ele diz: eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés, o cadastro da sandália dos pés dele. É um cara santo, um homem super santo, um homem beirando a perfeição. É um cara extremamente zeloso pela lei. Como nós lemos, ele é honrado por Jesus, a ponto de Jesus dizer: ele é maior do que todos. Mas 2 fatos curiosos chamam a nossa atenção. O primeiro deles: João, mesmo sendo maior de todos, ele não realiza um milagre. Um milagre. O que nós falamos quarta-feira, né? Se o pessoal acha que coisas maravilhosas, manifestações grandiosas são sinônimo de uma aprovação de Deus, João bota um questionamento na nossa cabeça: será?
cara extremamente poderoso em obras, em pregação, obediente, zeloso, etc, 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 não realizou um milagrinho. Eu comecei a ficar mais tranquilo por não ver milagre acontecer na minha igreja. Eu falei assim, de repente a gente está igual o João Batista. Se bem que de vez em quando tem uns que rolam por aí, uns milagres. Outra curiosidade, o prêmio que ele recebe por ser zeloso, santo, etc, 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 ser um cara perfeito, maior do que todos os homens, o prêmio que ele recebe é perder a cabeça. O que confronta esse ideal da nossa era de que se a gente for fiel, Deus vai abençoar a gente. Todo crente acha que no final tem uma vitória. E João foi a cabeça na bandeja de prata. São duas curiosidades. Eu queria hoje, depois de comentar um pouco sobre a vida dele, e a gente vai estar pregando vários sermões sobre a vida de João Batista, pegando alguns textos chaves da vida de João, eu queria que você avaliasse algumas afirmativas de Jesus nesse texto que nós lemos em Mateus no capítulo 11. A primeira afirmativa que eu quero chamar a sua atenção é Jesus dizer assim: vocês foram no deserto ver o quê? Buscar o quê? A multidão ia atrás de João Batista no deserto. A multidão, ela ia buscar a mensagem, por curiosidade talvez, mas muitos por entender que João era um grande profeta. João, ele é meio contrário a todas as ideologias de que o pregador tem que estar onde está a multidão. Não, o pregador para João tem de pregar onde ele tem de pregar, e a multidão que vai atrás dele. Jesus está dizendo: o que vocês foram buscar no deserto? Um caniço, uma vara agitada pelo vento. Você sabe o que caniço é? Uma vara é. Nessa época, caniço era símbolo de alguém fraco, símbolo de alguém destituído de propósitos, uma pessoa não resoluta, não decidida, alguém hesitante. Jesus está dizendo para a multidão: quando vocês foram ouvir João, vocês não estavam atrás de alguém fraco, vocês não estavam atrás de alguém que não tinha propósito, vocês não estavam atrás de alguém hesitante, resoluto. Vocês foram buscar João porque João era alguém que era forte, tinha propósito, decidido, poderoso em palavras. Vocês saíram da cidade para ir no deserto ouvir João, não é porque ele era como uma vara, e ainda mais vara agitada pelo vento. É como se Jesus dissesse assim: é a Maria, vai com as outras. O vento sopra para cá, o vento sopra para lá, igualzinho as igrejas hoje em dia. É uma igreja dá certo, vai todo mundo atrás, vara agitada pelo vento. Maria vai com as outras. Conhece esse ditado popular? A vara agitada pelo vento é símbolo da fraqueza, de quem segue a tendência, de quem vai na onda. Ou seja, vocês foram lá no deserto, vocês não foram atrás de um cara que fica seguindo a tendência. Vocês não foram atrás de um cara que quer aparecer na televisão, que quer falar no palácio. Vocês deixaram os fariseus na cidade, vocês deixaram o rei na cidade, vocês foram atrás de um cara que sabia o que estava dizendo e que tinha a presença de Deus na vida dele, cara. Uma igreja ou pessoas que querem ser profetas ou honrar o ministério profético que Deus deu à igreja, devem andar não na onda do presente século, mas na onda do Espírito Santo de Deus. É o que João fazia. Parece que a gente, às vezes eu sinto que a gente é uma vara agitada pelo vento. A gente fica desesperado: meu Deus, o que eu faço? Não sei o que, está dando certo isso, está dando, vamos lá, busca daqui, pega dali e tal, vamos lá, bota na rádio, bota na televisão, faz isso, faz aquilo outro, para ver se o negócio está certo. A gente vira cambalhota, vamos ver se a gente ganha uma alminha aqui, a gente quer a igreja cheia, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Eu acho que a gente podia de repente montar uma igreja lá na floresta amazônica, na mata amazônica, sei lá como é que eu chamo aquilo lá, e vai lá quem quer. Será que iriam? Eu acho que para me ouvir não iriam. Os primeiros que não iriam seriam vocês, eu tenho certeza disso, absoluta, porque eu não sou João, né? É óbvio. Vocês foram buscar uma vara agitada pelo vento?
que você busca na igreja? Você busca uma tendência? O que você busca na igreja? Você busca um cara fraco, uma religião fraca. Você busca o que? Gospel? É isso que você busca? É? Vara agitada pelo vento? É? O que vocês buscam? O que vocês foram ver lá? Vocês não foram atrás de uma vara agitada pelo vento. Vocês não foram atrás de um cara que está querendo seguir a moda, não. Vocês não foram atrás disso. Aí Jesus continua: sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Jesus ainda diz assim: não. Os que se trajam ricamente, ou de forma pomposa, estão nas casas dos reis, porque naquela época era costume dos fariseus e dos líderes religiosos se reunir na casa de Herodes, que é onde eles julgam Jesus. Vocês foram atrás de pessoas ricamente vestidas? Não, vocês não buscaram não, porque João, ele andava com pele de camelos e comia gafanhoto e mel silvestre. Uma boa dieta para a gente fazer jejum na próxima vez aqui na igreja, como eu falei quarta-feira. Trazer um bocado de gafanhoto aqui com mel silvestre e a gente vai comer só isso. Vocês foram atrás dessas pessoas? Não. Roupas finas naquela época eram roupas de algodão, de lã, de seda, que são características das roupas das autoridades religiosas da época, de pessoas que eram vistas nas sinagogas, nos templos, no palácio do rei. Jesus diz: quando vocês foram atrás de João, vocês não estavam atrás de gente importante, vocês estavam atrás de um profeta. O que é diferente? Jesus estava fazendo uma alusão ao palácio de Herodes, aos fariseus, de Herodes e os fariseus. Vocês não foram buscar gente que negocia com ter. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não foram no deserto buscar um cara que está atrás de melhorar de vida. Vocês não foram buscar um profeta que negociou seu ministério para falar para gente importante ou para falar na televisão. Naquela época, coitado, não tinha televisão, mas vocês não foram buscar esse cara, não. Vocês não foram buscar alguém que se vendeu para ter poder. Não, vocês não foram. Não. Essas questões, essa questão relacionada às roupas ela é tão significativa para a época, gente, que a Bíblia diz que quando, lá em Lucas 23:11, diz sobre Herodes, Herodes com seus soldados desprezando Jesus, quando eles pegam Jesus e vão açoitar Jesus e fazer um monte de barbaridade com Jesus, diz que desprezando-o e escarnecendo dele, vestiu de roupa resplandecente, ou seja, como uma forma de escárnio por alguém que sempre fez o bem, que foi humilde, que foi simples. Vestiram Jesus com roupas importantes. Colocou em Jesus a roupa dos fariseus, como uma forma de debochar, de escárnio. Você entende que o ministério de Jesus, o ministério de João Batista, é extremamente contrário a esse tipo de postura? O que você vem buscar na igreja? Você vem buscar botar roupa boa, ficar bem de vida? A multidão, segundo Jesus, ia buscar não isso. Aí Jesus continua: mas então que foste ver um profeta? Versículo 9: sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, no reino do homem, no reino do mundo, na ideia que nós temos de perfeição, João é o máximo. Vocês foram buscar vocês foram ouvir João, não porque ele estava mancomunado com poder, ele estava junto com os poderosos, não é porque ele é alguém que segue a tendência, mas vocês foram ouvir ele porque ele era um profeta. E eu digo a vocês, ele é mais do que um profeta. A maior estatura que alguém podia chegar em Israel era ser profeta. Jesus diz assim: ele é mais do que profeta.
Jesus exalta a grandeza de João. Sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele fala que vocês não foram buscar um caniço agitado pelo vento, alguém que segue a tendência, alguém vestido poderosamente, alguém que vive ali com os poderosos? Jesus está querendo mostrar qual é a grandeza do ministério de João. E existem algumas coisas que a gente pode refletir nessa noite, queridos, sobre o nosso papel como crente, nosso papel como igreja. Primeiro, quando a Bíblia diz que o caráter de João não se assemelha de um caniço, está querendo dizer que ele era um homem determinado, dotado de firmeza, dedicado a uma missão. Qual era a sua missão? Preparar o caminho do Mestre. Queridos, aqueles que são verdadeiramente profetas dedicam-se à sua missão. É alguém que abre mão dos seus sonhos verdadeiramente, da sua vontade. Você lembra que Jesus disse que o evangelho é negar a si mesmo? Você esqueceu disso? Quer vir após mim? Negue-se então. Não venha atrás de bênçãos não, negue-se. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. João era um cara determinado. Ele nasceu e viveu para uma missão. Comeu baseado na missão e morreu por causa da missão. A gente negocia tudo, gente. O que você tem negociado para melhorar de vida? Acho que Deus deve estar muito decepcionado comigo, com alguns de nós, com a igreja da nossa era, né? Eu não vou fazer os mesmos comentários que eu fiz pela manhã, mas Deus deve estar muito decepcionado quando o cara cresce numa igreja e diz que é um adorador e depois vira um negociante do evangelho, pregando ou cantando, seja o que for. Deus deve estar muito decepcionado. João entendeu a sua missão e disse assim: não me interessa, você vai perder a cabeça, rapaz. E daí? E o Kiko? Kiko, o que é Kiko? O que eu tenho a ver com isso? É para perder a cabeça? Eu perco a cabeça. Eu gosto muito desses discursos de profetas que nós temos hoje em dia, né? Somos profetas, o ministério profético, profetize sobre seus irmãos. Nenhum profeta foi feliz sendo profeta no Velho Testamento. Nenhum. E alguns deles morreram porque eram profetas. A gente quer só o lado bom da coisa, né? A gente quer a pompa. A gente olha alguma passagem bíblica que algum profeta estava diante do rei e fala assim: Deus vai te colocar diante de poderosos. Mas aí eu pego essa passagem e digo assim: Deus vai colocar a sua cabeça numa bandeja de prata para alegrar o coração do pecador. João sabia disso e mesmo assim permaneceu determinado à sua missão. Qual é a nossa missão, queridos? Lembre-se daquela tríplice missão da igreja: adorar a Deus, servir aos crentes, servir uns aos outros e ganhar o mundo, servir ao mundo. Será que a gente tem se mantido fiel a isso? A gente negocia isso por causa de uma noite de sexo. A gente negocia isso por causa de um bar, por causa de um copo de cerveja. A gente negocia isso por causa de um time de futebol. Acho que está na hora da gente tomar vergonha na cara. Essa que é a verdade. No versículo 8 a gente percebe Jesus falando sobre o ministério de João e dizendo assim, é como se ele dissesse: ele não era como certas autoridades dos judeus que buscavam favores dos políticos e que assim enfraqueciam a independência religiosa. É o caminho da igreja hoje ou não é, gente? É ou não é? Não, eu apoio fulano. Cantor evangélico de Minas veio apoiar um cara no Rio de Janeiro, ele nem vota no Rio de Janeiro. Está achando que eu sou otário? Ele deve estar achando que eu tenho cara de otário. Não é possível. Não se assusta com otário, não, porque não tem outra palavra para expressar o sentimento que eu sinto na hora que eu falo sobre isso. Deve estar pensando. João Batista, ele não negociou por favores políticos. Mas João, se você mudar a sua mensagem, se você trouxer uma mensagenzinha melhor, você vai falar para o Herodes no palácio: quero
falar para Herodes não. Ele, se ele quiser, ele vem me ouvir aqui. Interessante, ele não foi no palácio, mas a mensagem dele chegou ao palácio. A mensagem do profeta, quando é de um profeta verdadeiro, ela vai distante. E ele não precisa negociar. Ele não precisa negociar. Queridos, em nome de Jesus, vamos abrir os nossos olhos. Se tem uma coisa que a gente tem de lutar para que se mantenha, é o seguinte: independência entre Estado e religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que eles tenham o direito de administrar o que eles têm de administrar, mas que nós tenhamos o dever, acima de tudo, mas o direito de proclamar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, João não negociou isso. Os fariseus da época faziam isso. Você sabe por que Jesus morreu? Jesus não morreu por nada além de questões políticas. Era uma ameaça ao poder dos fariseus, dos líderes religiosos da época. Jesus não faz nada para morrer, mas vamos matar o cara. Mata ele, porque esse cara é uma ameaça. Ele vai tomar o poder da gente. Tem pastor no nosso Brasil sendo, sinceramente, irmãos, isso eu vou até falar para os irmãos, tem pastor sendo ameaçado de morte no Brasil por outro pastor, porque está tomando espaço um do outro. Você sabia disso? Eu vou resistir, não vou dizer o nome hoje. Não vou dizer, não. Deixa eu falar. E aí vai chegando a época de eleição, como agora, a gente fica vendo um monte de crente, de pastor pegando R$5 para poder... Aqui na esquina, aqui, ó. Canalha. Eu não queria fazer esses comentários agora à noite, mas os irmãos vão me perdoar, é o meu coração transbordando de ódio. Ódio mesmo. Então, João não era esse cara não. João não enfraquecia. João dizia o seguinte, problema deles, que eles que fiquem lá com seus carros, cavalos, cavaleiros, poder, eles é quem faz, mas eu prego a verdade. Eu digo a verdade. Em contraste com os outros homens religiosos, João não frequentava os palácios dos reis, procurando favor de indivíduos investidos de alta posição, mas se satisfazia em ser um homem simples, cumprindo a missão, e às vezes até num lugar obscuro que era o deserto. Diz um pastor muito conhecido que o verdadeiro profeta não senta na mesa do rei. Porque o dia que ele senta na mesa do rei, ele está se vendendo. Você acha que o verdadeiro profeta vai conseguir pregar em horário nobre na Rede Globo? Você acredita? A não ser que fosse... Bem, eu acredito, gente, por um milagre. Você acha? Sinceramente? Não vai, né? João, ele não sentava na mesa dos fariseus, como Jesus não, e nem à mesa de Herodes. Por isso ele pôde botar o dedo na cara de Herodes e falar assim: você está em pecado, cara. Você está em pecado. Quando a gente negocia com poder, a gente está se vendendo para o poder. Quando a gente começa a se sentar à mesa dos poderosos, a gente começa a perder a autoridade para dizer. É por isso que eu digo aqui, pastor que apoia e que fala de partido político, que apoia candidato político, perdeu o poder. Na minha visão, completamente. Perdeu o poder. A missão dele é o que disse Billy Graham, quando chamaram ele para concorrer à presidência da República. E uma vez chamaram ele para ser ministro de um governo, que não me lembro se foi do... Eu lembro qual o governo, dos Estados Unidos. Chamaram, quero você como ministro. Ele falou assim: eu já sou ministro de um ministério muito maior. E olha que Deus colocou ele lá no palácio. Ele pregava lá na Casa Branca, pregava. Mas ele em nenhum momento aceitou um cargo político, porque ele entendia que ele era ministro de um reino maior do que qualquer reino na terra. Não estou querendo dizer que o Billy Graham é um João Batista, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo. Quando nós negociamos, nós nos enfraquecemos. Então, queridos, João era um profeta dos mais elevados. João era um mensageiro da vontade de Deus.
o precursor do Messias. João foi o maior dos profetas de toda a história de Israel. João não negociou. João não negociou com poder. João não era alguém com vestidos finos. João não era uma cana agitada pelo vento. Não era alguém que seguia tendência, não. João tinha firmeza. João tinha determinação. João era abnegado. João era valente. João era obediente. João era um pregador poderoso da verdade, humilde, santo, zeloso. Cristo o honrou. E sabe o que ele ganhou com isso? Como eu já disse, ele não conseguiu realizar um milagre e ainda perdeu a cabeça. Talvez seja isso que Deus tem para a sua igreja. E se for isso, que os crentes aceitem a sua missão. Amém? Se você puder, curve sua cabeça e fale com Deus. Durante 1 minuto vamos orar.